Hello pessoal, tudo bom? Hoje eu vim aqui poder gravar mais um vídeo e hoje eu vim contar um pouco pra vocês a minha experiência com a amamentação. E se você ficou curioso pra saber um pouco mais desse tema, é só continuar assistindo esse vídeo. Vamos lá. Durante a gravidez eu sempre decidi que eu queria amamentar, mas eu nunca me preparei para isso. Então, a amamentação pra mim foi uma experiência muito boa desde o início, porque na verdade foi a realização de um sonho. Então, por mais que eu tivesse as dificuldades que eu tive, eu sempre enfrentei de boa. Vamos começar. Eu anotei algumas coisas aqui importantes para falar para vocês. Como começou? Como eu esperei pelo parto normal, eu tive muita facilidade com a amamentação, porque o meu leite, quando a gente espera a natureza querer, decidir e tal, tudo conspira ao favor. Então, por exemplo, quando o Matheus nasceu, o meu colostro desceu, eu tive, tipo assim, na hora. Então, no hospital mesmo, quando as enfermeiras vieram ver, eu já tinha colostro. Então, belezinha. Só que o que acontece? Desde o primeiro dia, o Matheus teve muita dificuldade de pegar o peito, de ter a pega certa. E como eu não me preparei nesse assunto durante a gravidez e tal, eu achei que ele estava mamando desde o hospital. Ele nasceu muito gordo, assim, bem grande, então ele tinha bastante reserva de energia. Então ele pegava o peito, sugava, eu achava que ele estava sugando, mas na verdade ele chupetava, né, o peito. E então eu achava que ele estava mamando, porque ele dormiu no hospital, ele não chorou e tal. No dia que eu tive alta, que foi na na quinta-feira, o Matheus nasceu na quarta, eu tive alta na quinta. Que eu cheguei em casa, naquela noite, eu não dormi, e nem ele dormiu, porque ele gritava, chorava, chorava, gritava, gritava, gritava. Por sorte, minha mãe estava na minha casa e ela foi me atender. E quando a gente foi ver, o Matheus estava com fome. Gente, meu desespero era tanto que eu botava esse menino no peito. Ele não pegava o peito, ele pegava o beiço dele. Essa parte aqui ele ficava assim, ó. Arranho, sabe? E ficava chupando, sugando, sugando o beiço dele. E ele não tinha a boquinha certa pra pegar no peito, eu não sabia como colocar. O meu peito, ele não tinha bico. Então, a minha mãe me ajudou muito com isso. Lembra que naquela noite ela ficava colocando o meu peito na boca dele pra ver se ele sugava e tal e tal. Por fim, finalmente, quase amanhecendo o dia já, devia ser umas 3, 4 horas da manhã, varada assim, ele pegou o peito, com dificuldade, mas pegou, então ele sugava e naquele dia realmente eu vi o que era amamentar. Gente, doeu demais. Misericórdia, como doeu. Quando ele fez a pega certa, doeu assim, porque eu nunca tinha sentido nada, né? Ele pegou e sugava, eu sentia sugar o leite. Como ele tava aprendendo, eu penei um pouco. Pois bem, no decorrer daqueles dias foi aquele aprendizado para nós dois. Por volta de sexta-feira, ele nasceu na quarta, sexta ou sábado, sexta-feira, eu amanheci o dia com o peito imenso, pois era o colostro, né, e duro, super grande. E naquele mesmo dia eu dormi e na madrugada desceu o meu leite. Minha cama ficou ensopada. Parecia que eu tinha jogado água na cama, de tão ensopada de leite que ela ficou, e desceu o meu leite. Eu tive muito leite mesmo. Então, assim o Matheus pegou o peito. Gente, como eu disse, ele tinha essa dificuldade, demorou a aprender. Ele não foi aquele bebê que de primeira pegava, ele se confundia, ele buscava o beiço dele, eu colocava no peito, ele pegava o lábio inferior e ficava sugando, 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 não saía nada, óbvio, né? Então eu tinha que abrir a boca dele e enfiar meu seio lá, porque eu também não tinha bico. Então no seio direito era pior do que o seio esquerdo. Então ele não queria pegar o seio direito, entendeu? Então eu tinha muita dificuldade, eu fiquei muito tempo ali tentando, e foi o seio que mais machucou, pois ele tinha que sugar pra fazer o bico, então machucou muito e doía demais, gente. Pro sol ficava fazendo topless mesmo no sol, mas eu não podia ficar sem blusa porque tava muito frio aquela semana, foi horrível, assim. A primeira semana pra mim de amamentação acho que foi a pior. Mas enfim, por volta de uns 3, 4 dias a gente foi se habituando e aprendendo, e o Matheus aprendeu a mamar, tá? Como eu contei pra vocês no último vídeo, eu tive uma complicação pós-parto e eu precisei ir pro hospital.
por volta de 8 dias que ele acabou ficando internado comigo. Internaram ele só pra ele poder ficar comigo, para dar aquele banho de sol, porque como ele nasceu no inverno, não tava tendo sol, só tava chovendo, então internaram ele também, e ele ficou no quarto comigo, naquela luzinha para poder tomar um banho de luz. E eu amamentava. Durante o período que eu fiquei na cirurgia e na UTI, ele mamou na mamadeira, na chuquinha, né, com a minha sogra. Assim que eu cheguei no quarto, ainda não podia amamentar. Assim, gente, ele mamou na chuquinha com o meu leite, porque no hospital eu pedi pra me ordenharem e não darem o NAN. Ele só mamou uma vez o NAN, que foi quando eu tava durante a cirurgia, não tinha como ordenhar, ele mamou o NAN. Mas depois disso as meninas ordenharam, mesmo na UTI, elas ordenhavam o meu leite e davam pra ele, na chuquinha. Depois que eu recuperei a consciência, que eu saí da anestesia e tal, que eu consegui conversar com uma enfermeira, eu pedi pra ela não dar a chuca, pois eu tinha muito medo do Matheus ele não pegar o peito, pois eu tive muita dificuldade pra ele pegar realmente, então eu tinha medo dele esquecer muito rápido, porque com 8 dias, gente, sabe, muito recente. Então eu não pedi pra elas não darem na chuquinha e pedi pra elas darem no copinho. Eu tenho um vídeo dele mamando no copinho e eu vou colocar aí pra vocês darem uma olhadinha. Cadê o barulho? Acorda, bebê, vamos lá. Não, agora ele tá descansando. Ele pegar ali. Copinho. Biquinho. Ó. Fala com ele, oi, fala comigo. Tudo. Tá ficando até triste. Acho que comi demais. Ah, vai, Acho que comi demais. Não comeu nada, tá ele lá de novo, Não, meu filho. Com o beicinho. Com essa dieta. Ó, Ó o barulhinho. Parece que tá comendo copo. Nossa, calma. Olha, até suspirou. agora ele vai recuperar esse peso. Tava perdendo. Perdeu 400 gramas. Aí eu esperei mais um pouquinho, não sei quanto. Não, a gente vai bater pra recuperar essa. Então a gente conta a partir de agora, umas 2h30, pra você tirar o seu leite. Não, então botar ele bem pra chupar, Isso. né? A gente ajuda aqui. Não, então, mas aí tira o leite primeiro, depois já coloca ele. Tira o leite de um lado, coloca ele no peito, porque pra ele não ficar esperando. Vai querer mais? Pensou. Travou a boca. Vai querer? Você sentiu o gostinho, abre a boca de novo. Ó, o barulhinho. E nesse vídeo foi uma das enfermeiras que deu, pois eu tava cheia de acessos, tomando remédio e tal, e eu não conseguia segurar ele pra mamar. Então o que eu fazia? Eu ordenhava, eu e as meninas ordenhávamos o meu leite, colocava no copinho e alguém dava pra ele. Nesse caso, no vídeo foi a enfermeira, mas geralmente era alguém que tava junto comigo, ou então alguém segurava ele pra mim no peito e ele mamava. Por que eu pedi pra elas darem no copo? Pois o esforço que ele fazia pra mamar no copo, eles só encostavam aqui no lábio dele e ele mesmo tinha que sugar. Então, não era tão fácil como a chuca. Então, eu pedi pra elas fazerem isso. Eu não dei pra ele mamadeira nos 2 primeiros meses e nem chupeta, nenhum tipo de bico, pois o meu medo era ele largar o peito, tá? E é isso, essa foi a minha experiência com a amamentação. Depois de uma semana que eu saí do hospital e tal, a complicação e tal, foi muito prazeroso. Eu sempre tive muita facilidade, eu tive bastante leite, muito leite mesmo. Tanto que eu consegui ordenhar, ordenha, congelar leite e tal. Mas assim, foi uma experiência que valeu a pena. Foi difícil demais no primeiro dia. Por um momento eu pensei em comprar o NAN pra dar pra ele, porque ele chorava, gritava de fome. E eu chorava junto porque eu não sabia o que eu daria.
Inclusive, o meu desespero foi tanto que eu tenho um grupo daqui da vila onde eu moro, eu tenho um grupo de esposas, eu mandei mensagem e quase que eu levei ele pra uma mulher amamentar. E eu tendo leite, né? Porque eu tinha o colostro, tinha tudo ali certinho. E eu queria levar ele pra mamar porque o meu desespero era tanto. A minha mensagem pra você, mãe, que tá assistindo esse vídeo, é que é muito difícil, sim. Por isso eu te indico se preparar bastante. Mas e contar com ajuda, porque eu tive ajuda da minha mãe. No hospital eu não tive tantas enfermeiras pra dar assistência legal, assim. Elas me ensinaram de um jeito totalmente errado. Então a pega dele estava errada e eu achava que estava certa. Mas ele aprendeu a mamar com a minha mãe. Graças a Deus, abaixo de Deus, a minha mãe me ajudou muito aqui. Pra ele pegar o meu peito e eu aprender a oferecer pra ele, tá? E todo mundo que chegava, gente, assim, todo mundo que eu digo, assim, as mulheres mais experientes que amamentavam, quando eu via que eu tava com dificuldade, elas mesmas pegavam meu peito, eu tive muita ajuda, muitas dicas pra poder ajudar nesse período. Então eu te indico, né, não assim, é um momento, principalmente se você for do primeiro filho, é um momento que você não sabe o que você faz, mas que você leia e tal, é na prática que a gente aprende e cada peito é diferente, cada bico é diferente. Então é bom a gente ter ajuda. Se você mora perto de um banco de leite, as enfermeiras são preparadas para ajudarem. Então eu te indico. E contar com pessoas experientes para te ajudar. Não se desespera, como eu me desesperei. Porque dá certo. Tudo dá certo. Só nesse primeiro dia foi um terror pra mim, gente. Sério, eu pensei em tanta coisa. Mas graças a Deus eu tinha gente pra me ajudar aqui, pois eu sabe Deus o que eu ia fazer. Eu tendo leite. Então é isso. Outra coisa também é que é muito importante a gente amamentar, dar o colostro, né? Que é aquele primeiro leite que eu falei pra vocês. Não é um leite, é uma aguinha. É muito importante a gente dar isso pra bebê, porque ajuda no sistema imunológico dele, né? Se eu não me engano. Então, é muito importante eles mamarem isso e o seu leite só vai descer se o seu bebê sugar, pois a sucção é que faz produzir mais leite, entendeu? O Matheus sempre foi muito guloso, então eu produzi bastante por conta da sucção dele, tá? E é isso que eu queria falar pra vocês. No comecinho ele mamava demais, ele mama demais. Hoje em dia que ele tá dando uns intervalos maiores, ele tá com 3 meses, mas ele mamava tipo de 2 em 2, 1 em 1, de 30 em 30. Eu nunca contei a hora, mas era tipo assim, ele chorava o peito. Eu nunca deixei ele chorar, assim, deixar pra ver. Eu sempre vi o que era, porque ele é bebezinho, então se ele chora alguma coisa tá incomodando, então eu sempre botava ele no peito, deixava ele chupetar, entendeu? Não tinha problema quanto a isso. Agora que eu tô tendo um pouco mais de dificuldade, depois eu voltei pra faculdade, mas esse assunto é outro vídeo, tá bom? Então é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários. Eu falei que eu vou gravar um vídeo a respeito de dúvidas de vocês, um vídeo mensal. Então eu vou anotar todas as dúvidas pra gente gravar. Então deixa aí nos comentários, ou lá no Facebook, ou no Instagram, ou no Snapchat, que eu vou juntar tudo e vou gravar, tá bom? Super beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!